Muitas vezes a gente acha que não acontece com a gente, mas assim, é importante, né? Todo mundo ter uma reserva de emergência. Eu sempre falo também, a emergência vai acontecer, a gente só não sabe Uhum, quando. Mas ela acontece com todo mundo, algumas coisas, né? Emergência não é só assim, perder o emprego ou um problema grave de saúde. Pode ser, por exemplo, meu carro estragou e agora como que eu vou fazer dentro do mês para consertar? Até chover, meu chuveiro queimou, minha uhum. geladeira estragou. Assim, essas coisas acontecem o tempo inteiro, a gente não percebe às vezes. E por isso é importante estar resguardado para não ter esse risco. E aí, vou fazer uma analogia. Eu li uma história num livro há um tempo atrás, e eu acho que dá muito para fazer a analogia com a reserva, a importância da reserva. De início vai parecer assim que não tem muito a ver, mas fica. Aguardem que vai fazer sentido, pessoal. Então, a história que eu estava lendo era sobre um hospital que fazia cirurgias. Então, o hospital tinha várias salas de cirurgia e marcava as suas cirurgias ali ao longo da semana. Tirando isso, o hospital também tinha cirurgias emergenciais, que eram Tá. aqueles acidentes que acontecem ali de vez em quando e a pessoa chega com um perigo de emergência, né, que precisa ser atendido na hora. Uhum. Então, o hospital marcava as cirurgias ali ao longo da semana, mas quando chegava uma cirurgia emergencial, eles tinham que remarcar e não tinha sala. Criava ali os médicos tinham que trabalhar muito tempo. Então, o hospital se viu inicialmente com um problema de sala. Não tem sala suficiente. O problema inicial, né, que foi despertado por esse hospital. E por não ter sala suficiente, as cirurgias estavam ficando cada vez mais uma em cima da outra, os médicos tendo que trabalhar por períodos mais longos do que era o permitido. Isso foi um hospital americano. Os custos estavam muito altos, porque além dos médicos trabalharem extra, existia o custo das remarcações. Quando chegava uma cirurgia emergencial, tinha que remarcar que já estava marcada. E eles estavam se vendo com o problema de ter de achar que tinham poucas salas e que o número de salas não estava suficiente para o número de cirurgias que eles tinham que ter. Dito isso, contrataram uma consultoria externa para resolver esse problema. Olha, a gente tem pouca sala, a gente está com problema de organizações dessas salas, como a gente vai fazer? Uhum. A consultoria olhou o problema e trouxe a solução Tcharam! Tô para o curiosa. hospital. Qual era a solução? Deixe uma sala vazia, sem uso. E aí, inicialmente, os médicos viram isso e acharam o que está acontecendo, né? Acharam muito uma solução sem sentido. Porque a gente já tem pouca sala, nossas salas não estão dando conta de fazer todas as cirurgias que a gente tem. Como que tirar uma sala, ter uma sala extra, vai me ajudar a resolver esse problema? Uhum. Mas beleza, seguiram a solução da consultoria como teste. Quando deixaram essa sala vazia, não é que resolveu o problema. As cirurgias marcadas, o número de remarcações diminuiu consideravelmente, tanto quanto os custos. Uhum. Então, por quê? Porque quando vinha uma cirurgia emergencial, tinha uma sala para cobrir aquilo. Então, nada precisava ser remarcado, nada precisava ser adiado, porque existia ali aquele espaço para acolher o que era emergência, o que era ali o que não podia ser adiado. Uhum. Então, assim, quando viram isso de primeira, não entenderam que precisavam de um espaço. Então, o que o hospital precisava no final? O problema deles não era falta de salas. O problema deles era falta de respiro. Era falta Legal. de um espaço livre. Assim como tudo na vida. Então, como eles estavam muito apertados ali dentro daquela agenda, eles não tinham um respiro para acolher o que vinha de emergência. Uhum. E quando a gente não tem esse respiro, né, esse livre, tanto para tempo quanto para tudo fica muito apertado. E aí acaba gerando custos maiores que os necessários. Então, isso pode ser muito ligado à importância da reserva de emergência.
Tá. Às vezes a gente pensa, mas eu tô sempre apertada, eu tenho dívidas, como que eu vou ter um dinheiro extra ali, vou guardar um dinheiro extra para sendo que eu preciso gastar, mas exatamente o dinheiro extra é a sala vazia. Sim. Ele vai te tirar custos, porque quando você tiver uma emergência e ela vai acontecer, a gente só não sabe quando, você vai ter ali o respiro que não vai te deixar entrar nesse ciclo de dívidas, de juros, e que só vai virando uma bola de neve. Sim. Então, é como se fosse isso, né? A sala vazia é a sua reserva de emergência. As cirurgias emergenciais são aquelas cirurgias que acontecem no dia a dia mesmo. Então, é isso. Assim, ter esse extra, um respiro extra, te evita de muitos outros custos, muitos outros problemas. Então, eu sempre falo da importância dessa reserva, mesmo que se tenha dívidas, mesmo que ainda pague parcela de dívidas. A reserva te evita custos, né? Ela te dá a segurança. Então, é uma segurança necessária. Ela te tira de riscos que você pode estar correndo, caso você não tenha. Certo, sim. Esse ponto que você traz da reserva é bem legal porque, assim, eu já escutei algumas vezes as pessoas falando assim, como que eu vou parar para montar uma reserva de emergência se eu tenho emergência todos os meses, né? Como se não houvesse tempo justamente para constituir essa reserva. E aqui eu só queria contribuir e trazer um pouco para o pessoal também. Quando a gente fala dessa reserva de emergência, tem algumas características dela que são bastante importantes, né? Então, a ideia é aqui, nós estamos falando num primeiro momento de reservar parte dos seus recursos para constituir essa reserva, mas tem que ser um dinheiro ali que está acessível de forma líquida, né? De forma fácil, que ele não esteja, por exemplo, em investimentos que têm um risco mais elevado. Então, tem algumas características que são importantes para essa reserva de emergência, mas eu deixo esse ponto para o pessoal, né? Que todo mundo saiba que precisa ter essa reserva de emergência, porque, né, como você colocou, dentro de um processo de otimização do nosso orçamento, faz parte essa reserva mesmo, né? Exato, eu lembrei de uma cliente que eu estava atendendo ontem, que a gente estava montando uma reserva para ela, aí ela falou assim, tira esse dinheiro da minha frente, coloca num lugar que eu não posso tirar por muito tempo. Protege esse dinheiro de mim mesma, né? Aí eu falei, mas quando vier a emergência, você vai fazer o quê? Oi, emergência, peraí, que meu dinheiro tá preso, eu preciso de algum tempo. A finalidade é exatamente te cobrir nessa hora, né? E aí, o que você vai fazer nessa hora? Sim. E aí ela ficou assim, né? Não sei. Então, por mais que a gente... É um dinheiro mesmo que a gente tem que proteger, porque a gente só quer ter acesso mesmo numa situação emergencial, não usar para qualquer coisa, né? Então, só numa situação assim, eu sempre falo assim também, eu pegaria um empréstimo para resolver esse problema? Pegaria. Então, eu posso usar a minha reserva. Sim. Ou não, eu resolveria de outra forma. Então, não é a hora de usar a reserva ainda. Você está me dizendo que aquele churrasco do final de semana, de última hora, não é uma emergência, Camila? Que absurdo. Entendido. Recado dado. Boa. Então, a gente tem que proteger, mas também a gente não pode... A gente tem que deixar ele disponível ali para a gente tirar a qualquer momento. Sim. Então, não coloca na conta bancária. Talvez coloca ali na corretora, num Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária, que você não mexe, um lugar que você não mexe todo dia, mas que se você precisar mexer, ele está ali disponível para o momento que você precisar. Boa, bem legal. Bom, outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa é o seguinte. A gente sabe que o Brasil é um país bastante plural, né? Então, nós temos pessoas que ganham um salário mínimo, 2 mil, 10 mil, 5 mil, 30 mil e tudo mais. Por vezes, a gente pode entrar num ciclo de pensar assim, é porque eu ganho pouco. Quando eu ganhar mais, a minha vida financeira estará resolvida. Queria que você trouxesse um pouco da sua visão em relação a isso, porque a minha percepção é que muitas vezes não é necessariamente sobre quanto se ganha efetivamente, né? Claro que assim, acho que todo mundo concorda que para alguém que ganha 2 mil reais é muito mais difícil do que para alguém que ganha 10 mil reais. Mas ganhar mais não é necessariamente uma garantia de que os problemas financeiros estão resolvidos, né? Com certeza. Assim, é claro que a gente está falando aqui dentro de um recorte que, assim, tem um mínimo, né, que as pessoas precisam para sobreviver. Mas fazendo um recorte acima disso, né, eu vi muito, assim, eu percebi muito nesses anos de trabalho que já começa a ser a questão de
estar apertado, entrar em dívidas, já começa a ser a organização mesmo, já começa a ser menos atrelado ao salário e sim à própria organização pessoal. Tá. Então, assim, tanto que a gente vê pessoas que têm salários muito bons, mas que se endividaram porque quiseram manter um padrão de vida muito alto, e pessoas que não têm salários menores, muitas vezes com filhos, mas que conseguem manter ali um padrão sem dívidas, exatamente pela organização. Então, a organização passa a ser um fator muito importante a partir disso, porque é ela que te traz mesmo o entendimento dessa estrutura e de qual padrão de vida você pode levar. Muitas vezes, quando o salário vai ficando mais alto, a gente começa a ganhar mais, a gente passa a achar que tudo cabe ali, porque antes eu não conseguia, mas agora meu salário aumentou. Isso tem um pouco a ver com o nosso otimismo em contas de cabeça. A gente é otimista, nosso comportamento é otimista. E quando a gente faz contas de cabeça, esse otimismo entra. Então, às vezes, quando o salário está maior, há um aumento, a gente acha, então dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, a gente vai colocando tudo ali dentro. E aí, quando a gente senta para fazer a conta, não é bem assim, não cabe. E a gente tem que sempre pensar também no futuro. Então, agora eu posso ter uma segurança maior no futuro. Então, é isso, assim, tá muito ligado à organização também, a partir de um certo momento. Então, se eu sento, me organizo, entendo qual padrão de vida eu posso levar dentro daquele fator, a chance de que eu me endivide ou tenha problemas financeiros é menor, exatamente por eu saber lidar com o meu padrão de gasto, lidar com o meu padrão financeiro, ter um controle mais perto dos meus gastos, já começa a fazer muita diferença assim, nessa questão.